Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Igreja, a mensagem é a herança sendo transferida para nós. Mas enquanto você vai recebendo a herança ou vai aparecendo que é seu, você já vai entendendo que ao tornar co-herdeiro, os fundamentos são idênticos ao que ocorreu com José, porque José aponta para a igreja gloriosa. Não que vai ser igual ao que ele recebeu, mas os fundamentos são os mesmos que Deus tem revelado. Então vamos seguindo a mensagem. Na sexta tem a parte fundamental também que nunca foi pregada, que vai desencadear outra campanha. Aí domingo completaremos esta mensagem sobrenatural. Então o texto que está sendo lido é Gênesis. Vamos passar agora para uma parte final da leitura. Ontem teve uma etapa, agora é a parte final dela. No Gênesis 45, a partir do verso que estamos lendo, verso 4. Então nós já lemos lá desde o 41 todos os fundamentos da herança dos salvos. Então vamos ler Gênesis 45, verso 5 a seguir, que é a leitura de ontem para dar sequência hoje. Então vamos ler. Agora, pois, não vos entristeçais, meus irmãos, nem fique a chorar ou pesar os vossos olhos por me haver vendido como escravo aqui para o Egito, porque foi para conservação da vida ou para o plano de vida de Deus para a terra que esta herança me foi dada e foi me enviado diante de vossa face, ou vi à frente de vós, como cumprimento da vontade de Deus, da herança, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, como não haverá lavoura, nem mais colheita, nesses anos que ainda vão seguir 5 anos de muita fome. Pelo que então Deus me enviou à frente de vós, ou diante da vossa face, na outra tradução, para a conservação da vida, e para a herança vossa. Na outra tradução, veja que está falando para a vossa sucessão. Sucessores os herdeiros. Para a sucessão vossa, ou herança vossa na terra, ou a herança de Deus que Ele tem para vós na terra. Na Bíblia King James. Para guardar-vos em vida por um grande livramento, para uma grande vitória para toda a terra através de vós. Então é na outra tradução. Então até aí podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então a etapa que está sendo feita agora, não vamos mais falar de Gálatas 4:2, porque o resumo quem é cristão é herdeiro, co-herdeiro, co-junto, herdeiro que recebe herança dos pais que faleceram. Se é menino, debaixo de tutor. Se fica doido ou perturbado, tem que ter uma curatela para cuidar da pessoa que é adulto. Se ele renunciar à herança, ele não terá mais herança. Mesmo com lágrima depois, Deus não vai aceitar. Ocorreu com Esaú. Depois ele quis a herança, mas ele vendeu a herança, ele transferiu ela para Jacó. Então o cristão tem que prosseguir a herança. Então o inimigo faz de tudo para que as pessoas não vivam a herança. Então o inimigo faz com que a pessoa fique subjugado, obrigada a dar sacrifício, legalismo, para ver se tem bênção, se agrada a Deus. 7 maneiras de pregar o evangelho. Mas Jesus, ele mandou foi o trigo para a terra e não o joio. Então por isso que eu sempre relato uma visão que eu tive quando estava convertendo. Vi naquela reunião de jovens, de repente veio o Espírito de Deus, me tomou, era um incrédulo, mas fui para provar Deus. Então de repente abriu diante dos olhos, eu fechava, abria os olhos e via de todo jeito um campo de trigo e pronto para colheita, e o trigo virava cabeça de gente. E a visão foi ampla. Não é isso que eu estou pregando já há muito tempo. Já relatei para o ministério anterior tudo que ocorreu, mas ao longo do tempo tem sido rejeitado, incompreendido e não
aceito, mas Deus mandou ir pregar, porque ele fala o mesmo, que a visão da igreja gloriosa é o trigo na terra e não o joio. Então o inimigo vem, lança o joio e contamina o trigo, fica caminhando junto. Por isso que tem vários tipos de mensagem, de comércio, de contenda, de fingimento. Filipenses 1,15. Mas temos que pregar segundamente Cristo. Então é o evangelho da herança. Então o evangelho do Senhor é visão que somos co-herdeiro, herança. Aí Deus foi falando que a igreja tem que tornar gloriosa. A palavra gloriosa é transformar o caráter e a identidade, porque ser herdeiro é habilitar para a herança. Então a pessoa tem os pais e morrem, ele tem que habilitar para a herança. Como que habilita para a herança? Vai lá para dentro do inventário do processo e apresenta as documentação. Não é habilitar-se, documentos. Filiação no mundo natural é assim. No mundo espiritual temos que nos habilitar. Então o Espírito Santo vai nos transformando até o caráter, a identidade em Cristo. Aí vamos tornando adultos para a herança ser liberada. Mas se não crescer, fica menino na fé, mas mesmo assim tem bênção. Dependendo do tutor, vai levar o crescimento e vai orar para a pessoa ter a herança ainda de menino, mas é limitado. Mas se o tutor for ruim, vai explorar, vai fazer gastos exorbitantes, vai usar nota fria para apresentar para o promotor que está cuidando bem, mas está desviando o dinheiro. Então assim é muitas igrejas, estão explorando as pessoas, e as pessoas não estão entendendo que são já herdeiros. As pessoas ficam sendo ensinadas, não tem que sacrificar, não tem que pôr essa roupa assim, não tem que agir assim, tem que guardar o dia, e fica tudo embolado, misturado. Estão pregando Jesus, mas não como co-herdeiros. Paulo falou, Jesus está sendo pregado, mas um dia vai ter que dar conta diante de Deus, e nem tudo que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. A pessoa vai falar, mas eu criei, eu aceitei Jesus, eu preguei Jesus. Ele vai falar, mas não é isso que eu mandei pregar, eu mandei pregar minha herança, ser herdeiros, e não dar sacrifício, legalismo e tantas outras coisas. Então temos que ir adiante, mas Deus falou que seria árduo pregar esta mensagem, por isso que volta para José no Egito. José é um dos princípios da igreja gloriosa, porque ele foi tendo a herança que Deus foi liberando para ele. A herança dos salvos é aquilo que Deus tinha como co-herdeiro. Então José, entre 12 irmãos, o menor era Benjamim, que era recém-nascido. Então José era fiel, obediente e leal ao pai. É os princípios do crescimento. Então José tinha amplo desejo de aprender a visão de Deus dada a Abraão. Então ele ficava com o pai dele, que era Jacó, Israel, aprendendo. Então desejo da herança. Então aí Deus já começou a dar visão da herança para ele. Tanto é que ele vê os feixes de trigo dos irmãos dobrando ao dele, a lua e o sol dobrando a ele. Então ali Deus já foi mostrando a herança dele. Mas o que ocorreu? Ele foi perseguido, ameaçado. Os irmãos tinham ódio dele, não queriam a companhia dele. Por último queria matá-lo, não queria ele nem como irmão mais. Aí por fim vende ele como escravo para os ismaelitas, uma caravana de nômades que vão para o Egito, e lá José é vendido como escravo por Potifar. Então ele trabalha na casa do Potifar e Deus vai prosperando ele. Mas José ainda, mesmo fiel, obediente, perdoador, aí ele tinha vaidades ainda. A palavra vaidade não é pintura ou unha pintada. A palavra vaidade é aquilo que não é plano de Deus, planos ou situações que Deus não tem como usar. Inutilidades é o sinônimo de vaidades. Então a pessoa pode fazer planos, é vaidade, planos humanos, vaidades. Então José pensava, um dia eu volto para minha casa, vou ver meus irmãos, o Potifar vai me dar férias, ainda eu vou sair daqui. Então ele fazia planos, mas a caminhos que parecem bons, no final é caminho de abismo. A palavra é verdadeira. Então Deus não permitia que os planos de José fossem praticados, mas ele continuava a pensar, até que ele é acusado de estupro, vai preso. A mulher do Potifar o sensualiza, mas ele não cai. Mas ele é acusado, vai para o cárcere, e lá no cárcere do Egito é cadeia e é pena de morte ou prisão perpétua. Não tem progressão de pena, ou morre como escravo, ou morre de doença,
ou fica lá o resto da vida, até a morte, e dura pouco, porque nem roupa tem direito. Então José vai preso, mas ele continua ainda pensando em sair da cadeia, voltar para Israel, vaidades, pensamentos. E chega lá o copeiro e o padeiro foi preso, porque eles foram acusados de tentar matar o faraó. José tem um sonho, e ele fala para o padeiro e para o copeiro: em 3 dias o padeiro vai morrer, pena de morte para ele, porque ele que está querendo matar o faraó, e o copeiro vai ser livre, vai voltar a servir o cálice do faraó. E assim cumpriu. E José fala: ó copeiro, lembra de mim, fala lá para o faraó que eu sou inocente, eu nem cheguei perto da mulher do Potifar, eu trabalhei honestamente, eu estou aqui vendido como escravo e não devo nada a ninguém, lembra de mim, interceda por mim lá. Então José ainda tinha vaidades, pensamentos dele. Há pensamentos que parecem bons, mas no final é abismo. Veja bem, se José saísse da cadeia, se José tivesse férias e o Potifar deixasse ele voltar para o Israel, ele ia ver os irmãos iam brigar com ele de novo, ele não teria paz, aí viria a seca que viria, morreria todo mundo. Então ele poderia ter um plano até bom. Por isso tem caminho que parece bom e no final é morte, mesmo que parece bom. É os caminhos de Deus que é o melhor. Por isso que ter a herança é o melhor. Mas Deus falou muito tempo: meu filho, é árduo a herança, porque vai passar privações, abandono, traição, maldade, ameaças. Não é o que ocorre. Você pode ver ao longo do ministério, ao longo da sua vida, que se você está sendo fiel, as pessoas traem, abandonam, hipócrita, pessoas não querem herança, as pessoas querem que resolva o problema dele. Aí ele vai para a igreja de legalismo, vai à igreja de sacrifício, vou lá para o profeta, não, vou lá para aquela irmã lá, aquela missionária lá que ora e resolve as coisas, não, aquele lá, ele tem revelação, ele fala tudo e ocorre. Dom é para ajudar menino na fé, mas se o tutor for ruim, vai explorar e não vai levar herança. Então muitos cristãos não querem viver como herdeiros, querem só que resolva o problema, e vai perder o melhor de Deus. Mas se a pessoa, ele fala: não, eu estou tendo a ordem de Deus, eu sou herdeiro, tudo é meu, para que eu vou preocupar? Eu vou habilitar para a herança. Isso que Deus mandou pregar a igreja, tornar gloriosa, gloriosa que é habilitar para a herança. Então José chegou no dia em que o copeiro esqueceu dele, passava meses, ele falou: mas o copeiro nem lembrou de mim. Aí ele falou: então eu vou morrer mesmo, não vou nem preocupar mais comigo, se eu morrer hoje eu morro crendo em Deus. Então naquele momento que ele não tinha mais vaidade, não pensou nele, nem preocupou se teria família, dinheiro, voltaria para o Israel. Na hora que ele não pensou em nada mais, esperou só em Deus, em 5 dias tudo resolveu na vida dele. O faraó sonhou, não porque o faraó era bonzinho, mas por causa de José. Sonhou que viria uma seca brava e 7 anos de fartura, 7 anos de quê? Mas ele esqueceu até o sonho. As vacas gordas, vacas magras, espiga ruim, espiga boa. E ele sonhou, esqueceu, chamou os astrólogos, adivinhos, ninguém sabia. Mas aí o copeiro volta a lembrar. Deus usa o copeiro agora, fala: lembra lá de José? Fale para o faraó dele. E o copeiro falou: ó faraó, tem um jovem lá que está preso muitos anos, inocente, na cadeia, e ele que me trouxe um sonho que eu estaria aqui livre. Ele é inocente, ele interpreta sonhos, ele tem a visão do Deus dele lá do céu. E o faraó falou: traz ele agora. Em 5 dias José já estava com roupa de governador, dominando o Egito. O faraó passou tudo para ele. Quando estamos adequados a Deus, a herança vem. Então José tornou honrado, abundantemente honrado, próspero. Aí o que ocorreu? Então já foi pregado. Aí temos que recapitular, porque é a sequência. O que ocorreu? Então volte lá em Gênesis 41. O faraó fala: José, tu relatou o sonho, tu que vai governar, tu é que vai estar diante da nação, e eu vou mudar o seu nome. José chama Deus nossa salvação, mas mudou. Veja, Gênesis 41, 45. Zafanete Parneia, no egípcio quer dizer: o teu Deus, José, é um Deus que conhece tudo, planejou tudo e tudo está no poder dele. Isso que era o nome de José agora, Zafanete Parneia. Então ocorreu o maior avivamento quando José estava governando o Egito, porque todas as nações tinham que ir lá comprar alimento.
todos os povos ao redor do Egito, todas as nações, a menos que as nações morressem de fome, porque José teve a ideia, Deus deu a ideia de fazer silo. O que é silos? Silos é a forma de armazenar alimentos. Então José teve a ideia de armazenar os grãos uns sobre os outros. Até hoje a silagem é assim. Você pode ver que os silos são prédios grandes, que as sementes vão sendo colocadas para evitar mofo, umidade e praga e evitar perda. Então aí lá embaixo que abre a portinhola para sair o grão, mas vai colocando lá no alto. José que teve a ideia de fazer silos, silagem como forragem, e também pôr dentro do chão a comida para o gado e cobrir para fermentar e o gado ter alimento. Isso é usado até hoje. Por isso que fala que José criou silos no Egito. Aí silos, a tradução de silos é a maneira correta de armazenar alimentos para durar anos e anos. Deus que deu essa ideia para ele. Aí o faraó fala: mas que jovem inteligente, o Deus dele é poderoso. Então ele é Zafanete Parneia, o Deus de José conhece tudo, criou tudo, e tudo o Deus de José fez por ele. Toda pessoa que ia no Egito tinha que dobrar diante de José e falar: Zafanete Parneia, estamos aqui pedindo alimento, nos venda, senão morremos de fome. Então todas as caravanas, comitivas, tinham que confessar a palavra de Deus. Zafanete Parneia, ó Deus de José, o Deus que criou o céu e a terra, que domina tudo e criou tudo, nós pedimos a tua misericórdia. Enquanto não se dobrava José, José não atendia. Então as pessoas criaram e falaram o poder de Deus. Foi um maior avivamento. Todas as nações se dobraram através da herança que Deus deu para José. Por isso que José preparou a volta, ou melhor, o nascimento de Israel para Jesus nascer. Não é o que foi pregado? Nasce os filhos de José. José tem uma esposa. Quem lembra o nome da esposa? Ninguém lembra? Asenate. Então a palavra Asenate, a mulher Asenate. Então Asenate no hebraico, a pessoa que ri do problema, não se abala por problema, mas vê o problema e ri diante dos problemas. Era o que ocorria. Então qualquer problema, José, sua esposa, riu do problema. Sinal de herdeiro. Por isso que Paulo ora para sair os espinhos na carne, e Jesus fala: ó Paulo, minha graça te basta, meu poder aperfeiçoa quanto mais você depende de mim. O que Paulo falou? Então eu vou gloriar, então eu vou rir, então eu vou me gloriar nas injúrias, na perseguição, na necessidade. Vou gloriar é rir do problema, alegrar diante do problema. Enquanto você estiver reclamando, chorando e blasfemando, não é herdeiro. Então é consequência da herança. Honra, ideias novas, vitória, rir dos problemas e prosperar. E não tiveram 2 filhos, Manassés, Deus me faz esquecer o sofrimento, não lembra mais do passado. Isso ocorreu. Por isso que a pessoa que prospera, que torna herdeiro, ele vence o vício. É o que eu falei já há muito tempo. Muitas vezes as pessoas vão internar naquela clínica, vai para aquela igreja que tem clínica, aquele lá vai ser tratado, vai largar o vício e a pinga, e vai largar a droga. Larga nada. Só a unção do esquecimento que vai fazer a pessoa nem lembrar disso mais, porque vem a abstinência e fica doidinho da seiva e volta para o pó do capeta, ou para a chupeta do diabo, ou para a água do Zé Pilintra, que é a pinga. Mas quando a pessoa esquece, a mente dele se lava. Mente sã, corpo são. Tem bênção que só vem na identidade, na herança. Senão fica menino na fé, fica orando, fazendo campanha, coitadinho dele, e fica só ali ajudando a criança de fralda. Então tem cristão que fica menino, sofrendo, mas demorar muito tempo, fica doido. Passa o tempo, tem que ficar debaixo de curatela. Curatela é cuidar de doido, adulto doido. Então é melhor cuidar de criança, porque adulto doido fica perturbado. Você já viu trocar fralda de gente adulto, doido? Faz as necessidades na roupa, não toma banho, não alimenta. Tem pessoa que fica tão translocado que perde a memória, precisa de curatela. Então tem cristão
que fica doente. E quando uma pessoa está debaixo de curatela, todo mundo ao redor fica doente, porque tem que cuidar, senão cai no banheiro, não toma banho, faz a necessidade na roupa. Não tem muito crente que está desse jeito, perturbado. Gálatas 4:2. Temos que prosseguir a maturidade. Então é na medida que vai prosseguindo. Então vem a herança de perder a memória, o esquecimento do mal, melhor dizendo. Depois vem Efraim. O que é Efraim? O Senhor me multiplica e me faz honra diante dos que me afligiram. Toda pessoa que te afligiu, te traiu, te magoou, te pisou, você não vai pisar nele, mas um dia eles vão vir aos seus pés pedir misericórdia, socorro e clemência. Tanto família como quem sai da igreja, outras pessoas, Deus te honrará. É herança dos salvos. Não que vai ocorrer igual José, mas é o princípio dos herdeiros de Deus. E veja bem, que aí José encontra os irmãos. Os irmãos vêm pedir alimento, os irmãos chegam no Egito, todo mundo chega lá. E José faz com que eles venham. A história é dessa maneira. Então José pede para ficar só com eles e se revela a eles. Fala: meus irmãos, eu sou José, a quem vocês me venderam como escravo, mas eu estou aqui diante da vossa face, não para vos condenar, não precisa chorar, estão todos abençoados, é o plano de Deus, isso é para conservar a herança vossa, e isso ocorreu para vocês terem herança, não está aqui sucessão, isso ocorreu para conservação da vida na terra, porque se eu não estivesse aqui, esperando em Deus, toda a terra morreria de fome, até Israel não teria chance alguma, mas Deus me deu sabedoria para fazer os silos, armazenar comida durante 7 anos de fartura. Agora é período de miséria, fome, mas o que guardamos vai dar para alimentar as nações inteiras. Isso que Deus fez com José, herança, mas o principal foi para Israel ser poupado e os 12 irmãos ficar em harmonia, porque Deus dependia de Israel para nascer Jesus. Então a herança em José preparou Israel para nascer Jesus. Agora a herança para nós é para preparar a volta de Jesus. Por isso que a herança nos beneficia o próximo e beneficia a obra de Deus. Deus quer a igreja gloriosa para ele voltar, para a glória dele manifestar na terra. Mas Deus vai voltar, o Senhor vai voltar com menino na fé, hipócritas, briguentos, pessoas traidores, pessoas que mal dão satisfação à obra de Deus, só pensa em si mesmo, menino na fé, ou só quer ficar debaixo de um tutor que resolve o seu problema, em vez de prosseguir na maturidade. Não há como. Mas assim como foi com José, e Deus teve vitória para harmonizar Israel, assim também a igreja gloriosa, apesar de ser luta e labuta, sofrimento, traição, engano, ameaças, mas é a maneira de tornar adulto, porque o adulto ele tem que ser aprovado em obediência, em fidelidade, em perdão, em não viver vaidoso, dependência de Deus, e ser uma pessoa que espera em Deus. A herança vai ser liberada, mas no momento que ela é liberada, já vai ocorrendo a honra para José, tornou iminente. O faraó falou: você tome conta de tudo, José, teu Deus é poderoso, teu nome está mudado, Zafanete Barneia, todo mundo que chegar diante de você tem que dobrar e falar o teu nome. O teu Deus domina o céu e criou tudo, tudo está no controle dele. Todo estrangeiro, todas as nações falaram de Deus. José pregou só no nome dele. Então quem chegava lá e adorava a idolatria, demônio, ou era incrédulo, tinha que adorar ao Deus vivo. Todo mundo acreditou, e todo mundo falava: mas por que José chama Deus dele é criador do céu e da terra e domina tudo? Aí as pessoas explicavam: José era um escravo, mas o Deus que ele serve deu herança para ele. Então todo mundo se dobrava a José, e por isso que Israel foi honrado dentro do Egito anos e anos, até que os faraó mudou e o povo de Deus foi esquecendo, a herança acabou, mas volta depois em Josué. Por isso que nós vamos ter a campanha na sexta-feira, que é a outra etapa, que a herança se renova de novo, para a igreja também ter uma visão que muitas vezes há um atraso por causa de incrédulo, ou rebeldes, ou pessoa ruim, mas Deus não perde os seus herdeiros. É algo tremendo que está para ocorrer.
Então nós temos que estar atentos. O grande fundamento para Deus é preparar a volta de Cristo, mas também usufruiremos do melhor na terra. Veja que José, honrado em honra humana, riqueza e fama, e ideias novas e poder, família, esposa, filhos abençoados e ricos, e longevidade, não tinha mais passado, não ficou mais humilhado, honrado, e harmonizou a família e preparou a nação para nascer lá na frente o Senhor Jesus, que Jesus dependia da herança de Abraão, de Israel, para nascer o Salvador Jesus, que ele nasceria ali da semente de Abraão. Então a volta de Jesus também é dos herdeiros que estarão na terra aguardando a volta dele. É um princípio espiritual. Então hoje, essa etapa de hoje é um complemento final de onde para entrarmos em outro assunto. Qual que é o complemento final? Que toda a palavra de José, ele beneficiava as pessoas, ele declarava que ele estava ali para a conservação da vida, para o plano de Deus cumprir, para o propósito de Deus se realizar. Esse é o propósito principal da herança. Então você está vivendo a visão da herança. Então não fique a pensar, então vou virar empresário, ficar rico, ter muita vitória, muito dinheiro. É consequência. Mas sempre foque, Senhor, eu estou prosseguindo na herança em Cristo para a conservação da vida, para o teu plano cumprir na terra, para muitos se voltar para Deus. Porque, veja bem, a fome se alastrou na terra, a fome estava matando as nações, mas as pessoas iam para o Egito. A notícia espalhou que havia silos de alimentos no Egito. Os viajantes espalhavam para as nações, as caravanas iam para lá buscar os alimentos para voltar e alimentar seus povos. A notícia se espalhou. Veja bem que agora o mundo está o quê? Caótico. Problema econômico, problema na política, corrupção, engano, destruição, carestia, desemprego, perturbação, ameaças. Então veja bem que Deus está preparando a igreja para alimentar a terra, não simplesmente do alimento, do pão natural, mas da palavra viva, da verdade de Deus. Então vai chegar o momento que você vai ser usado para conservar a vida, porque as pessoas vão ficar tão desesperadas, querendo a morte, falar, esse mundo não presta, os governos não prestam, o mundo está tudo ruim, nada melhora, vai ficar um grande descontentamento na terra. Mas de repente as pessoas vão ouvir algo sobrenatural vindo da igreja gloriosa. É igual você está com muita fome, muito desespero, e você passa perto de uma padaria que estão lá terminando as confeitos, os pão. Vou passar na padaria, o pão está quentinho. Você é atraído pelo cheiro. Você não passa perto de uma churrascaria, de um restaurante, não é atraído pelo cheiro. Assim vai ocorrer, a igreja vai tornando gloriosa, as pessoas vão ser atraídos, não correr atrás deles, que vão vir, porque o faminto vai ficar desesperado. Por isso que temos que insistir em a igreja tornar santa e gloriosa. Como que está a sua vida? Você está sendo fiel, leal? Você quer realmente a herança? Você está caminhando para habilitar-se em Cristo, na identidade, no caráter? Ou você ainda fala, não, está muito difícil, é muita luta, eu quero ficar mesmo só debaixo de um tutor que vai orar para mim, vai cuidar de mim? Mas o período da infantilidade é pouco. No mundo natural, 18 anos acabou. Alcançou 18 anos, a maioridade já veio. No mundo espiritual, o tempo vai passando, e se a pessoa não reagir, ele vai atrofiando. Por isso está em Hebreus 6, deixemos os rudimentos da fé e prossigamos a maturidade em Cristo. Maturidade é a vida adulta em Cristo. Então o próprio Deus manda deixar. Deixe. O que é deixar? É você falar ao Senhor, vou parar de ficar pedindo oração para mim, para os meus problemas, vou deixar os rudimentos, vou prosseguir a maturidade. Faça isso, toma uma posição. Mas o pastor não quer que ore, que peça oração. Vamos sempre orar, pedir para orar, para clamar a Deus e pedir misericórdia. Mas ao você falar, Senhor, eu tenho que deixar, eu tenho que dar uma sequência na minha vida para alcançar a herança dos salvos, para orar para os outros, para me habilitar para a herança. Eu não quero ficar mais debaixo de tutor, eu quero a herança
e não quero também nem curatela, porque eu não quero ficar doido, rebelde, ignorante, eu quero ir adiante. Eu não quero também ficar com o joio na minha vida, porque o joio acomoda a pessoa fala, agora você está na doutrina, a sua roupa está impecável, agora você está santo e salvo. O joio acomoda a pessoa e ataca os outros, fala, agora que eu estou certo. Não, você tem que dar um sacrifício, senão você não prospera. Não, você tem que fazer isso, aquilo. É o joio. Mas o trigo é habilitar para a herança. Então deixe os rudimentos, prossiga a maturidade. Hebreus 6 está lá bem claro: posição de mão, oração, arrependimento. Tem pessoa que está pecando o mesmo pecado há 20 anos atrás, língua de trapo, de murmúrio, adultério, sensualidade, engano, hipócrita, hipocrisia, traição. Veja bem, está nos mesmos pecados, mesmo jeito, mas a Bíblia manda ir adiante. Deixe os rudimentos, prossiga, porque você vai ver a herança abundante. Logicamente, tornar herdeiro adulto é habilitar para a herança. Então habilitar é identidade e caráter. Mas o Espírito de Deus veio nos ajudar. Não foi sempre falado, segundo Coríntios 3,18, o Espírito Santo veio corroborar a metamorfose, ele veio nos ajudar a nos transformar dia após dia. Então fale, ó Espírito de Deus, me ajude. Qual que é a melhor oração que você faz? Orar para o seu espírito. Veja lá em Efésios 3,14, Paulo falando para os Efésios: ó Pai, peço o Espírito Santo para corroborar no homem interior dos Efésios, no espírito deles, para eles entender a herança, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Se você quer resolver problema, você quer ver herança, deixe o homem interior desenvolver, porque quanto mais torna espiritual, mais a identidade, o caráter aumenta. Quanto menos ora no espírito, mais a sua razão humana que vai mandar. E a razão humana é a raça adâmica. E não foi já falado? A raça adâmica, ela tem uma característica distinta. A pessoa é fleumático, sanguíneo, ou a pessoa é maldoso, ou a pessoa é egoísta. É aquela característica freudiana dos caráteres humanos: fleumático, sanguíneo, a pessoa melancólico, ou a pessoa agitada, ou soma vários caráteres, ou só um ou outro. Você pode ver, tem pessoa que é nervosa, agitada, briguenta, pessoa muitas vezes fica guardando ressentimento. É o caráter caído humano. Isso já vem de berço, já vem na educação, ao longo da vida. Esse é o caráter adâmico caído. E temos que vencer isso. Temos que falar: Espírito Santo, eu quero ter a mente e o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é gozo, amor, paz, longanimidade, mansidão, temperança. Veja bem, o caráter é a característica da pessoa. Agora a personalidade é a sua individualidade. Você é único, mas tem que estar no caráter de Cristo. Todos semelhança no caráter em Cristo. Agora as personalidades, cada um é distinta para Deus, mas semelhança de Jesus. Romanos 8:29. Então o Espírito de Deus, ele veio matar o homem adâmico. Então você fala: Senhor, que eu sou meio sanguíneo, qualquer coisa eu estou xingando, nervoso, gritando, qualquer coisa eu já estou fleumático, eu não posso ver derrota, qualquer coisa que é ruim eu já choro, desespero. Não, temos que ter a mente e o caráter de Cristo. A herança vai ser liberada. Por isso que, na medida que cresce, a mente muda, a herança vem, e a igreja torna gloriosa, santa, sem ruga e sem mácula. Então essa é a parte que terminamos hoje, porque as próximas agora, elas são sobrenaturais, que nunca foi pregado. É lá das visões anterior que eu tenho falado já há muito tempo. Já falei para muitos, já preguei, já falei para muitos líderes. E as pessoas falam: isso é só um sonho, isso foi só uma visão, isso é algo que Deus te mostrou. Mas com o tempo ele tem falado, é apregoar a igreja gloriosa. Então ao longo desses anos, o que mais padecemos é isso: luta, padecimento, traição, abandono, incompreensão, rejeição. Mas ao longo do tempo Deus falou: sede fiel, não rebele, não brigue, não ameace, não traia, não saia por sair. Tanto é que a igreja gloriosa, alcançamos a independência por rebelião? Não. Pedimos para sair? Não. Demos as costas? Não. Falamos para sair? Não.
as próprias pessoas fizeram a ata e falaram: esse pastor, ele tem essa visão, Deus está falando com ele, libere ele. Assinaram a ata e falaram: está abençoado para pregar a ordem que Deus te deu. Então, sem rebeliar, sem pedir, sem ir atrás, sem brigar, sem contender. Por quê? Porque é a maneira que Deus tem. Agora a pessoa que sai brigado, sai sem falar, hipócrita, e lança praga, acusa coisa que eu não devo, tudo isso vai trazendo peso para a pessoa, mas um dia vai cumprir, que vai vir aos pés pedindo perdão a você. Só que você não vai pisar em ninguém, mas a glória de Deus manifestará a herança dos salvos. Então isso ocorre na vida amorosa, profissional, ministerial, em todas as áreas. Então siga à frente, tenha o prazer de prosseguir na maturidade em Cristo, que a herança está sendo liberada assustadoramente para o povo de Deus. Então a mensagem vai sequencial, sábado, sexta, no domingo à noite. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Pai, mais uma etapa, a ordem que Deus tem dado, a igreja viver como co-herdeiros em Cristo, habilitar para a herança, como ocorreu com José. Os irmãos dele vieram depois muito tempo no Egito para buscar alimento, aí descobriram que José não tinha morrido, que foi vendido como escravo, e descobriram que ele foi honrado, e ele fala: isso foi diante de vós, foi para a conservação da vida e para a herança de Deus se completar, ou a vossa sucessão. Ó Deus amado, quando vivemos o plano de Deus, tudo vai prosperar e virá o melhor. Enquanto vivemos vaidosos, pensando em nós mesmos, há planos que parecem bons, no final é abismo. Todo plano humano é vaidade, mas quando o plano é colocado diante de Deus, tudo prospera, é a herança dos salvos. Senhor, que ninguém fique mais vivendo debaixo de tutor, ó Pai, menino na fé, sofrendo, padecendo, a menos que esteja debaixo de um bom tutor que vai cuidando para viver como herdeiro aprovado. Mas o que mais está ocorrendo é tutor ruim, explorando, enganando, tirando das pessoas, explorando, ensinando errado, levando os herdeiros a padecer e sofrer, o inimigo impedindo as pessoas de ter a visão que são co-herdeiros. Mas a palavra declara que Deus tem o seu povo, que terá o melhor na terra e na eternidade. Deus tem um povo que preparará a volta de Cristo, que preparará o advento do Senhor, para buscar o Israel de Deus. Assim como José preparou o Israel natural para nascer Jesus, assim a igreja gloriosa preparar o Israel de Deus para ele voltar e arrebatar a sua igreja. Mas antes muitos serão alcançados, muitos serão saciados da fome e da sede, muitos saberão ao Deus de José, Zafanete e Parneia: o Senhor é aquele que sabe tudo, conhece tudo e planejou tudo para ele. Louvado o nome do Senhor. Confirma, Pai, teu grande avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Continua usando este ministério como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Sim, ó Pai, abundante vitória para todo o teu povo, para este santo e maravilhoso ministério. Continua usando esta obra cada vez mais, ó Pai, como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Pai amado, estamos preparados para dar o pão, o alimento para as nações. Estamos preparados para a herança de Deus em nós. Estamos preparados, ó Pai, para ir para as nações. Estamos preparados para atender qualquer pessoa, qualquer autoridade, qualquer indivíduo, Pai, porque esta herança que cabe à igreja, acolher as pessoas que virão atrás do pão. No tempo do Egito era o pão natural. Nos últimos tempos as pessoas vão ficar tão desesperadas, vão ficar tão aflitas, que nem tecnologia, nem política, nem o conhecimento humano vai adiantar. Mas as pessoas se voltarão para a palavra viva de Deus, para ocorrer um grande avivamento. Que a igreja esteja preparada para este
este grande mover. Levanta esta obra mesmo, Pai, como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus.